Horóscopo de Áries, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os arianos, a terça-feira traz uma energia intensa, profunda e ao mesmo tempo cheia de possibilidades de renovação. Existe um chamado muito forte para olhar para dentro e reconhecer aquilo que está mexendo com o seu emocional de forma mais silenciosa, mais escondida. Sabe aquelas preocupações que você tenta ignorar durante o dia, mas que voltam à noite? Pois é, essa energia vem à tona não para te derrubar, mas para te mostrar onde está a raiz de certas inseguranças que precisam ser curadas. Ao mesmo tempo, existe uma força muito bonita surgindo, principalmente nas conexões, nas trocas sinceras e nos vínculos que têm verdade. Você pode perceber que alguém se aproxima de forma mais carinhosa, mais aberta, ou até mesmo que uma relação já existente ganha um novo significado. É como se, no meio de pensamentos turbulentos, surgisse uma oportunidade concreta de viver algo mais leve, mais real e mais alinhado com aquilo que você merece. No amor, se você está solteiro, essa terça-feira pode mexer bastante com o seu coração. Existe uma dualidade forte entre o desejo de se conectar com alguém e o medo de se machucar novamente. Você pode se pegar pensando em alguém do passado ou criando cenários na sua mente que nem aconteceram ainda, e isso pode gerar ansiedade. Mas ao mesmo tempo, existe uma energia muito favorável para novos começos. Pode surgir alguém com potencial real, alguém que desperta algo diferente em você. O ponto aqui é: não deixe o medo sabotar o que pode dar certo. Nem todo mundo é igual ao que você já viveu. E tem mais, essa conexão que surge ou se fortalece não vem por acaso. Existe algo de destino, de alinhamento, como se o universo estivesse tentando te mostrar que você não precisa mais aceitar migalhas emocionais. Você está sendo direcionado para algo mais sólido, mais verdadeiro. Mas para isso, precisa aprender a confiar mais, não só nos outros, mas principalmente em você. Agora, se você está em um relacionamento, o dia pede muito diálogo e cuidado com pensamentos negativos que podem distorcer a realidade. Às vezes, você pode estar criando conflitos internos que não necessariamente refletem o que o outro está sentindo ou fazendo. Cuidado com inseguranças, ciúmes ou suposições. Nem tudo que passa pela sua mente é verdade. Por outro lado, existe uma oportunidade muito bonita de fortalecer a relação. Conversas sinceras podem trazer alívio, reconexão e até um novo começo dentro do próprio relacionamento. É como se vocês tivessem a chance de recomeçar de uma forma mais madura, mais consciente. Se houver abertura, o vínculo pode se tornar mais sólido do que antes. E olha, tem uma energia muito forte de construção aqui. Algo que pode sair do campo emocional e começar a se materializar. Isso vale tanto para quem está solteiro quanto para quem está comprometido. Relações ganhando forma, evoluindo, se tornando mais concretas. Mas tudo depende da sua disposição de não fugir quando o medo aparecer. No trabalho, essa terça-feira traz uma virada interessante. Mesmo que você comece o dia com preocupações, dúvidas ou até um certo peso mental, existe uma oportunidade muito clara de crescimento. Pode surgir uma proposta, uma ideia, um caminho novo ou até mesmo um reconhecimento que você não estava esperando. É um dia que mistura tensão interna com oportunidade externa. E aqui vai algo importante: não deixe que a sua mente te convença de que você não é capaz. Porque enquanto você duvida, o universo está abrindo portas. Existe potencial de prosperidade, de estabilidade e de novos começos financeiros. Algo pode começar pequeno, mas com grande chance de crescimento. Se você está buscando emprego ou uma nova oportunidade, esse é um momento muito favorável para plantar sementes. Enviar currículos, iniciar projetos, estudar algo novo, tudo isso pode gerar resultados concretos mais à frente. Confie no processo, mesmo que os resultados não apareçam imediatamente. A espiritualidade traz um conselho muito claro para você hoje: cuide da sua mente. Nem tudo o que você pensa é verdade. Muitas vezes, os maiores bloqueios não estão no mundo externo, mas dentro de você. Existe uma tendência a se preocupar demais, a antecipar problemas, a sofrer por situações que ainda nem aconteceram. Mas ao mesmo tempo, existe uma luz sendo acesa no seu caminho. Uma oportunidade real de transformação, de crescimento e de construção de algo melhor. Só que para acessar isso, você precisa silenciar o excesso de pensamentos e confiar mais no fluxo da vida. Se conecte com o presente. Respire. Observe. Nem tudo está perdido. Na verdade, muita coisa está começando agora, mesmo que você ainda não consiga ver com clareza. Essa terça-feira pode ser um divisor de águas na sua vida, principalmente se você escolher não alimentar o medo e começar a acreditar mais nas possibilidades. Agora me conta aqui nos comentários:
você está conseguindo controlar mais a sua mente ou sente que ela anda te sabotando? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma previsão. E claro, te espero na próxima, porque o que vem por aí ainda promete mexer muito com você. Horóscopo de Touro. Para terça-feira, dia 7 de abril. Para os taurinos, a terça-feira chega com uma energia muito interessante, que mistura reconhecimento, necessidade de pausa e um amadurecimento emocional profundo. É como se o universo estivesse te dizendo: você já conquistou muito, agora respira, sente, e entende o próximo passo com mais consciência. Existe algo dentro de você que começa a perceber o próprio valor de forma mais clara, e isso muda completamente a forma como você se posiciona diante das situações. Logo no início do dia, você pode sentir uma energia de vitória, de validação, como se algo estivesse finalmente se encaixando ou sendo reconhecido. Pode vir através de elogios, de resultados, de pessoas notando seu esforço ou até de uma sensação interna de eu consegui. E isso é muito importante, porque nem sempre você para reconhecer o quanto já caminhou. Só que junto com essa energia, vem também um chamado para desacelerar. Existe uma necessidade muito forte de pausa. Não é um dia para se sobrecarregar, nem para sair se exigindo além do limite. Pelo contrário, é um dia que pede equilíbrio entre agir e descansar. Seu corpo, sua mente e principalmente suas emoções precisam de um espaço para se reorganizar. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional. No amor, a energia está profunda e muito madura. Se você está solteiro, pode perceber que já não se interessa mais por qualquer tipo de conexão. Existe uma seleção mais consciente acontecendo dentro de você. Aquela fase de se envolver por impulso, por carência ou por emoção momentânea já não faz mais sentido como antes. Você está mais criterioso, e isso é ótimo. Pode surgir alguém com uma energia mais estável, mais emocionalmente disponível, alguém que não vem com jogos, mas com presença. Só que ao mesmo tempo, você pode sentir uma certa resistência em se abrir rapidamente. E tudo bem. Você não precisa se entregar de imediato. O importante aqui é sentir segurança, sentir verdade. Essa conexão, se acontecer, tende a ser mais tranquila, mais equilibrada, sem aquele caos emocional que desgasta. Agora, se você está em um relacionamento, essa terça-feira traz uma oportunidade muito bonita de aprofundamento emocional. Só que isso vem através da calma, do silêncio, do cuidado. Não é sobre grandes declarações ou momentos intensos, mas sobre presença, compreensão e maturidade. Pode ser um dia de conversas mais tranquilas, de apoio mútuo, de estar juntos sem pressão. Existe uma energia de cura emocional dentro da relação, principalmente se vocês já passaram por momentos mais turbulentos. É como se agora fosse possível olhar um para o outro com mais empatia, com mais entendimento. Mas também existe um alerta: não se feche demais. Às vezes, na tentativa de manter a paz, você pode acabar guardando sentimentos. E isso, com o tempo, pesa. Então encontre o equilíbrio entre silêncio e expressão. Falar com calma também é uma forma de amar. No trabalho, a energia é extremamente positiva, mas pede estratégia. Existe reconhecimento vindo, seja através de resultados, elogios, crescimento ou até mesmo novas oportunidades. Você pode perceber que as coisas estão fluindo melhor, que seu esforço está sendo visto. Só que ao mesmo tempo, não é um dia para decisões impulsivas. Antes de dar o próximo passo, observe, analise, descanse a mente. Muitas vezes, as melhores decisões vêm quando você se permite pensar com clareza, sem pressão. Se você está esperando algum retorno, alguma resposta ou algum tipo de validação profissional, esse é um momento muito favorável. Algo pode se confirmar, algo pode te mostrar que você está no caminho certo. Mas lembre-se, nem tudo precisa acontecer com pressa. O seu tempo é diferente, e respeitar isso é o que vai te levar mais longe. A espiritualidade traz uma mensagem muito forte sobre equilíbrio emocional. Você está sendo convidado a amadurecer a forma como lida com os seus sentimentos. Não é sobre ignorar o que sente, mas também não é sobre se deixar dominar por isso. Existe uma força muito grande dentro de você, uma capacidade de manter a calma mesmo em meio a situações mais desafiadoras. E é exatamente essa força que está sendo ativada agora. Você não precisa reagir a tudo. Nem tudo merece sua energia. Esse é o momento de se posicionar com mais serenidade, de escolher suas batalhas com sabedoria e de entender que o verdadeiro poder não está em provar algo para alguém, mas em manter sua paz. Essa terça-feira pode te ensinar muito sobre equilíbrio,
sobre valor próprio e sobre maturidade emocional. E se você souber aproveitar essa energia, pode dar um passo muito importante na construção de uma vida mais estável, mais leve e mais alinhada com quem você realmente é. Agora me conta aqui nos comentários. Você sente que está aprendendo a controlar melhor suas emoções ou ainda se deixa levar pelo impulso em alguns momentos? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito para te revelar. Horóscopo de Gêmeos, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os geminianos, a terça-feira chega com uma energia de avaliação, movimento mental e, ao mesmo tempo, uma promessa muito forte de felicidade e realização emocional. É como se o dia começasse com você olhando para tudo que já construiu até aqui, questionando, analisando, tentando entender se realmente está no caminho certo. Mas, ao longo do dia, as respostas começam a surgir, e elas têm um potencial enorme de trazer leveza para o seu coração. Existe um convite muito claro para desacelerar a ansiedade e confiar mais no processo. Você pode se pegar pensando: será que vai dar certo? Será que vale a pena continuar investindo nisso? Será que eu estou perdendo tempo? Esses questionamentos não são negativos, pelo contrário, eles fazem parte do seu crescimento. O problema só aparece quando você deixa essas dúvidas dominarem sua mente a ponto de te travar. Ao mesmo tempo, sua mente está extremamente ativa. Você observa mais, percebe mais, capta detalhes que antes passavam despercebidos. É como se você estivesse mais atento às intenções das pessoas, às entrelinhas das conversas e até aos sinais que a vida te dá. Só que isso também exige cuidado, porque nem tudo precisa ser analisado profundamente. Às vezes, você pode acabar criando histórias na sua cabeça que não correspondem à realidade. No amor, essa terça-feira traz um equilíbrio muito interessante entre razão e emoção, mas isso também pode gerar conflitos internos. Se você está solteiro, existe uma tendência a querer entender tudo antes de se permitir sentir. Você pode conhecer alguém, se interessar, mas ao invés de viver o momento, começa a analisar demais. Será que essa pessoa é confiável? Será que isso vai dar certo? Será que eu não vou me machucar? E aqui vai um ponto importante. Nem tudo precisa ser resolvido na sua mente antes de acontecer. Existe uma energia muito bonita de construção de felicidade emocional, de conexão verdadeira, de algo que pode te trazer alegria de forma leve. Mas isso só acontece se você permitir que as coisas fluam naturalmente. Nem todo sentimento precisa de explicação imediata. Pode surgir alguém com uma energia mais leve, mais familiar, alguém que traz uma sensação de conforto emocional. E isso pode te surpreender, porque não vem com intensidade caótica, mas com tranquilidade. E às vezes, é exatamente isso que você precisa. Agora, se você está em um relacionamento, o dia favorece muito momentos de harmonia, de conexão e de construção de algo mais sólido entre vocês. Existe uma energia de realização emocional, como se vocês estivessem alinhando expectativas, sonhos ou até fortalecendo planos em conjunto. Mas cuidado com excesso de questionamentos. Às vezes, você pode começar a analisar demais atitudes do outro, procurando problemas onde não existem. Isso pode gerar pequenos desgastes desnecessários. Confie mais no que vocês estão construindo. Nem tudo precisa ser testado o tempo todo. Esse é um momento muito bonito para criar memórias, para fortalecer laços e para valorizar o que já existe. Às vezes, na busca por algo melhor, você pode esquecer de reconhecer o que já é bom. No trabalho, essa terça-feira traz uma energia de avaliação e estratégia. Você está em um momento de analisar resultados, entender o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. E isso é extremamente positivo, porque mostra maturidade. Pode ser que você sinta que as coisas estão demorando mais do que gostaria. Existe uma certa impaciência, uma vontade de ver resultados mais rápidos. Mas a energia do dia pede paciência. Tudo está sendo construído no tempo certo, mesmo que você ainda não consiga enxergar o resultado final. Ao mesmo tempo, sua mente rápida pode trazer ideias novas, soluções criativas e até insights importantes. Você pode ter uma percepção diferente sobre algo que já vinha tentando resolver há um tempo. Confie nessas ideias, mas não tenha pressa em executá-las sem planejamento. Se você está buscando novas oportunidades, esse é o momento de observar mais, aprender mais e se preparar melhor. Algo muito positivo pode surgir, mas exige que você esteja atento e pronto para agir no momento certo. A espiritualidade traz um conselho muito claro: confie no processo da sua vida. Nem tudo precisa acontecer agora para dar certo. Existe uma construção acontecendo nos bastidores,
algo que está sendo preparado para te trazer felicidade real, não apenas momentânea. Mas para acessar isso, você precisa equilibrar mente e coração. Pensar é importante, mas sentir também é. E quando você aprende a unir os dois, as coisas começam a fluir de forma muito mais leve. Essa terça-feira tem um potencial enorme de trazer clareza, crescimento e até momentos de felicidade que você não esperava. Mas isso depende da sua capacidade de não se perder nos próprios pensamentos. Permita-se viver mais e controlar menos. Nem tudo precisa estar sob o seu domínio para dar certo. Agora me conta aqui nos comentários. Você sente que pensa demais antes de agir ou já aprendeu a confiar mais no fluxo da vida? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode surpreender você de uma forma muito especial. Horóscopo de Câncer, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os cancerianos, a terça-feira chega com uma energia intensa, movimentada e, ao mesmo tempo, muito promissora no campo emocional. É como se o dia começasse com um certo nível de tensão, de disputas internas ou até externas, mas aos poucos fosse se transformando em algo muito mais leve, acolhedor e cheio de possibilidades de recomeço no coração. Logo no início do dia, você pode sentir que tudo está um pouco mais agitado do que o normal. Pessoas com opiniões diferentes, situações que exigem posicionamento, pequenas disputas de espaço ou até conflitos internos podem surgir. Pode parecer que você precisa provar algo, se defender ou até competir por atenção, reconhecimento ou espaço. Isso pode gerar um certo desgaste emocional, principalmente porque você é alguém que valoriza a paz, o conforto e a harmonia. Mas aqui vai algo importante: nem toda batalha precisa ser comprada. Às vezes, o verdadeiro poder está em saber onde você coloca sua energia. Nem tudo merece sua reação. E quando você entende isso, você sai de um lugar de desgaste e entra em um lugar de controle emocional. Ao longo do dia, existe uma mudança muito bonita acontecendo. Você começa a se reconectar com algo mais estável dentro de você. Uma energia de cuidado, de acolhimento, de segurança começa a tomar conta. É como se, depois de um momento de turbulência, você encontrasse um ponto de equilíbrio, um lugar onde você se sente mais firme, mais seguro e mais consciente do seu valor. Essa energia também pode se manifestar através de alguém, uma pessoa que transmite estabilidade, que acolhe, que oferece apoio ou até um conselho importante. Pode ser alguém mais maduro emocionalmente, ou alguém que simplesmente sabe te ouvir sem julgar. E essa presença faz toda a diferença no seu dia. No amor, essa terça-feira tem um potencial enorme de transformação. Se você está solteiro, pode começar o dia com uma certa resistência emocional, talvez até com receio de se envolver ou com lembranças de situações passadas que ainda mexem com você. Pode existir um certo bloqueio inicial, como se você estivesse se protegendo. Mas ao longo do dia, algo muda. Existe uma abertura emocional acontecendo. Você pode se permitir sentir de novo, confiar de novo, se interessar por alguém de forma mais leve. E o mais bonito, isso pode vir acompanhado de uma sensação de segurança, não de ansiedade. Pode surgir alguém com uma energia acolhedora, alguém que transmite cuidado, estabilidade e interesse genuíno. E isso pode tocar você de uma forma diferente, porque não vem com confusão, mas com clareza. É um tipo de conexão que tem potencial de crescer de forma saudável, sem pressa, mas com consistência. Agora, se você está em um relacionamento, o dia pode começar com pequenas tensões, desentendimentos ou de opiniões. Nada necessariamente grave, mas o suficiente para mexer com o clima entre vocês. Pode ser falta de alinhamento, comunicação atravessada ou até questões acumuladas que vêm à tona. Mas o mais importante é que existe uma energia muito forte de reconciliação, de cuidado e de recomeço emocional. Se houver abertura para diálogo, vocês podem transformar um momento de conflito em um momento de fortalecimento. É como se o relacionamento tivesse a oportunidade de se renovar, de se tornar mais sólido, mais seguro, mais verdadeiro. Pequenos gestos de carinho, conversas sinceras e atitudes de cuidado podem fazer toda a diferença. E tem algo muito bonito aqui: o amor pode florescer novamente, mesmo depois de um momento de tensão. Basta que ambos estejam dispostos a cuidar um do outro com mais atenção. No trabalho, a energia também começa mais competitiva, mais agitada. Pode haver disputas de espaço, necessidade de provar valor ou até um ambiente um pouco mais tenso. Mas você tem uma vantagem: sua capacidade de se manter firme, de agir com maturidade e de não entrar em conflitos desnecessários. Ao longo do dia, isso pode te destacar. Enquanto outras pessoas se perdem em disputas,
você se posiciona com equilíbrio. E isso pode trazer reconhecimento, confiança e até novas oportunidades. Existe também uma energia muito forte de crescimento material, de estabilidade e de construção. Algo pode começar a se desenvolver de forma mais concreta. Pode ser um projeto, uma ideia ou até uma oportunidade financeira que começa a ganhar forma. Se você está buscando crescimento profissional, esse é um momento muito favorável para plantar sementes. Mas lembre-se, consistência é mais importante do que pressa. A espiritualidade traz uma mensagem muito clara para você: transforme o conflito em aprendizado e o medo em abertura. Nem tudo que começa difícil termina ruim. Às vezes, os maiores desafios são os que trazem as maiores transformações. Você está sendo convidado a sair de um lugar de reação e entrar em um lugar de consciência. A entender que você não precisa se provar o tempo todo. Você já tem valor. Você já tem força. E quando você se conecta com isso, tudo começa a fluir de forma mais leve. Essa terça-feira pode ser um divisor de águas emocional. Um dia que começa com tensão, mas que tem tudo para terminar com acolhimento, conexão e até um novo começo no amor. Agora me conta aqui nos comentários. Você tem sentido mais conflitos ao seu redor ou percebe que está aprendendo a lidar melhor com eles? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o universo ainda tem muito para revelar para você. Horóscopo de Leão, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os leoninos, a terça-feira chega com uma energia muito profunda, daquelas que mexem primeiro por dentro para depois se refletirem no mundo ao seu redor. Existe uma sensação inicial de bloqueio, como se algo estivesse te prendendo, limitando seus movimentos ou até fazendo você duvidar de si mesmo. Pode ser uma insegurança silenciosa, um medo que você não costuma admitir ou até pensamentos repetitivos que fazem você se sentir travado diante de certas situações. Mas presta atenção nisso, nem tudo que parece prisão é real. Muitas vezes, você está lidando com crenças internas, com histórias que você criou a partir de experiências passadas. E essa terça-feira vem justamente para te mostrar que essas amarras podem ser mais frágeis do que parecem. Ao longo do dia, uma energia completamente diferente começa a surgir, mais leve, mais sensível, mais conectada com o coração. É como se, aos poucos, você fosse saindo desse lugar de tensão interna e se abrindo para sentir novamente, para confiar novamente, para enxergar possibilidades onde antes só via limitações. Existe uma mudança emocional acontecendo, e ela é importante. Porque você começa a perceber que não precisa se fechar para se proteger o tempo todo. Que existe beleza em se permitir sentir, mesmo que isso envolva riscos. No amor, essa terça-feira tem um potencial muito interessante de transformação emocional. Se você está solteiro, pode começar o dia com uma certa resistência. Talvez você esteja mais fechado, mais desconfiado, com medo de se envolver ou de repetir histórias do passado. Pode haver uma sensação de melhor não me arriscar. Só que ao longo do dia, algo muda. Pode surgir alguém com uma energia mais doce, mais romântica, alguém que desperta sentimentos que você achava que estavam adormecidos. E isso pode mexer com você de uma forma inesperada. O ponto aqui é, você vai precisar escolher entre continuar preso nos seus medos ou se permitir viver algo novo. Essa conexão, se acontecer, não vem para te prender, mas para te mostrar que é possível viver algo mais leve, mais sincero. E tem mais. Essa pessoa pode entrar na sua vida de forma colaborativa, como alguém que soma, que constrói junto, que compartilha. Não é só emoção, existe também potencial de parceria, de crescimento conjunto. Agora, se você está em um relacionamento, o dia pode começar com um certo distanciamento emocional. Pode ser silêncio, falta de comunicação ou até pensamentos que você guarda só para você. Existe uma tendência a se fechar, a não expressar tudo o que está sentindo. Mas isso pode mudar. E depende muito de você. Porque existe uma energia muito forte de reconexão, de aproximação, de troca emocional mais leve. Pequenos gestos, conversas sinceras e momentos de carinho podem transformar completamente o clima entre vocês. E além disso, existe um chamado para trabalhar a relação. Entender que um relacionamento não se sustenta sozinho, ele precisa de construção, de esforço mútuo, de parceria. E quando ambos estão dispostos a isso, a relação cresce, evolui e se fortalece. No trabalho, essa terça-feira traz um início mais travado, como se você estivesse se sentindo limitado, sem saber exatamente qual caminho seguir ou até com medo de errar. Pode haver insegurança, dúvida ou até uma sensação de estar sendo observado ou julgado. Mas ao longo do dia,
isso começa a se transformar. Surge uma energia de colaboração, de trabalho em equipe, de construção conjunta. Você pode perceber que não precisa fazer tudo sozinho. Que existem pessoas ao seu redor que podem ajudar, contribuir, somar. E isso faz toda a diferença. Porque quando você se abre para trocar ideias, para aprender com os outros e para construir em conjunto, os resultados começam a aparecer de forma mais sólida. Existe também uma energia criativa muito forte. Você pode ter insights importantes, ideias que podem ser desenvolvidas e até projetos que começam a ganhar forma. Mas tudo isso exige dedicação, consistência e disposição para sair da zona de conforto. A espiritualidade traz uma mensagem muito clara para você hoje. Liberte-se das prisões que você mesmo criou. Nem tudo que te limita vem de fora. Muitas vezes, o maior bloqueio está na forma como você enxerga a si mesmo. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que acredita. E essa terça-feira vem para te lembrar disso. Existe uma oportunidade real de transformação emocional, de abertura do coração e de construção de algo novo, seja no amor, no trabalho ou na sua própria forma de se enxergar. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem ter todas as respostas. Porque é no movimento que a vida acontece. Agora me conta aqui nos comentários. Você sente que às vezes se prende demais aos seus próprios pensamentos ou já conseguiu se libertar de algumas dessas amarras? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que está por vir pode transformar muita coisa na sua vida. Horóscopo de Virgem, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os virginianos, a terça-feira chega com uma energia muito intensa de encerramento, reajuste e renascimento. É aquele tipo de dia que pode começar mais pesado, mais reflexivo, até com uma sensação de cansaço emocional ou mental, como se algo dentro de você dissesse: isso aqui já deu, não dá mais para continuar do mesmo jeito. E por mais desconfortável que isso pareça no início, existe um propósito muito forte por trás dessa energia: te libertar de ciclos que já não fazem mais sentido. Você pode acordar com pensamentos mais profundos, talvez relembrando situações que te marcaram, decepções, frustrações ou até sentimentos de esgotamento em relação a algo ou alguém. É como se a vida estivesse te colocando frente a frente com aquilo que precisa ser finalizado de uma vez por todas. E aqui vai um ponto importante: não é punição, é limpeza. É o fim de um peso que você não precisa mais carregar. Só que a energia do dia não para aí. Logo depois desse momento mais denso, começa um movimento de adaptação, de reorganização. Você entra em um fluxo onde precisa equilibrar várias coisas ao mesmo tempo: emoções, responsabilidades, decisões. Pode parecer desafiador no começo, mas isso ativa em você uma habilidade muito forte. Há de se ajustar, de encontrar soluções, de não desistir mesmo quando as coisas não estão totalmente claras. E é exatamente essa capacidade que te leva para a próxima fase do dia, que traz uma energia muito mais firme, confiante e direcionada. É como se, depois de encerrar um ciclo e reorganizar suas prioridades, você se reconectasse com a sua força, com a sua liderança, com a sua capacidade de agir e construir algo novo. No amor, essa terça-feira pode trazer revelações importantes. Se você está solteiro, pode ser um dia de encerramento emocional. Talvez você perceba que ainda carregava sentimentos por alguém que já não faz mais parte do seu caminho, ou que estava preso a uma história que não tinha mais futuro. E isso pode doer, mas ao mesmo tempo, traz libertação. Porque ao soltar isso, você abre espaço para algo completamente novo. Existe uma energia de retomada do seu poder pessoal no amor. Você começa a entender que não precisa aceitar qualquer coisa, que merece alguém que esteja à altura do que você oferece. E isso muda tudo. Porque a partir desse momento, você não se envolve mais por carência, mas por escolha. E isso atrai conexões mais intensas, mais verdadeiras e mais alinhadas com quem você é hoje. Se alguém surgir, pode ser alguém com uma presença forte, marcante, alguém que sabe o que quer e que desperta em você uma admiração diferente. Mas para viver isso, você precisa primeiro encerrar o que ainda te prende ao passado. Agora, se você está em um relacionamento, o dia pode começar com um certo desgaste. Pode ser acúmulo de situações mal resolvidas, sentimentos guardados ou até uma sensação de que algo precisa mudar dentro da relação. Mas isso não significa fim. Significa transformação. Existe uma oportunidade muito forte de reorganizar a dinâmica entre vocês, de ajustar o que não está funcionando e de trazer mais equilíbrio para a relação. Só que isso exige maturidade. Exige conversa,
exige posicionamento, exige coragem para dizer o que precisa ser dito. E, ao mesmo tempo, exige disposição para ouvir. Se esse processo for feito com consciência, a relação pode entrar em uma fase muito mais forte, mais estruturada e mais alinhada. Caso contrário, pode ser o momento de entender que alguns ciclos realmente precisam se encerrar para que ambos possam evoluir. No trabalho, essa terça-feira também começa com uma energia de fechamento. Pode ser o fim de um projeto, o encerramento de uma fase ou até uma mudança inesperada que te tira da zona de conforto. E mesmo que isso traga insegurança no início, existe uma energia muito forte de adaptação. Você consegue se reorganizar, encontrar novas formas de lidar com as situações e até descobrir caminhos que antes não estavam no seu radar. E o mais importante, existe uma retomada de poder. Você começa a se posicionar com mais firmeza, com mais confiança, com mais clareza sobre o que quer construir profissionalmente. Pode surgir uma oportunidade de liderança, de assumir mais responsabilidade ou até de iniciar algo novo com mais autonomia. É um momento de crescimento, mas que exige atitude. A espiritualidade traz uma mensagem muito clara para você. Aceite os finais como parte do seu crescimento. Nem tudo que termina é perda. Muitas vezes, é libertação. Você está sendo preparado para algo maior, mas para isso, precisa soltar o que já não cabe mais na sua vida. Precisa confiar na sua capacidade de se reinventar, de se adaptar e de seguir em frente com mais força. Essa terça-feira pode ser um divisor de águas. Um dia que começa com encerramentos, passa por ajustes e termina com uma reconexão poderosa com quem você realmente é. E se você souber aproveitar essa energia, pode dar um passo muito importante na direção de uma vida mais alinhada, mais forte e mais verdadeira. Agora me conta aqui nos comentários. Você sente que está vivendo um momento de encerramento ou ainda está resistindo a soltar algo do passado? Eu quero muito saber o que você está passando. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode te surpreender de uma forma muito poderosa. Horóscopo de Libra, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os librianos, a terça-feira chega com uma energia muito sensível, transformadora e ao mesmo tempo libertadora. É como se o dia trouxesse um convite silencioso para você se reconectar com os seus sentimentos mais verdadeiros, mas também para deixar para trás tudo aquilo que já não combina mais com a pessoa que você está se tornando. Logo nas primeiras horas, você pode perceber uma energia mais leve no ar, uma vontade de sentir mais, de se abrir emocionalmente, de olhar para situações com mais carinho. Existe uma sensibilidade maior, um coração mais acessível, e isso pode te aproximar de pessoas, de conversas e até de situações que despertam algo bonito dentro de você. Mas junto com essa abertura emocional, vem também um movimento de afastamento. Não no sentido de rejeição, mas de evolução. É como se você começasse a perceber que certas situações, certos ambientes ou até certas pessoas já não fazem mais sentido na sua vida da forma como faziam antes. E isso pode gerar um misto de sentimentos. Porque ao mesmo tempo que você sente vontade de seguir em frente, também pode existir uma certa nostalgia, uma lembrança do que foi vivido, do que já teve significado. Só que essa terça-feira vem com uma mensagem muito clara: você não está perdendo, você está evoluindo. No amor, essa energia se manifesta de forma muito profunda. Se você está solteiro, pode ser um dia de reencontro com a sua própria essência emocional. Você começa a entender melhor o que sente, o que quer e, principalmente, o que não aceita mais. Pode surgir alguém com uma energia mais leve, mais sensível, alguém que desperta curiosidade e um certo encantamento. Mas ao mesmo tempo, você não está mais disposto a se envolver em situações que te tragam instabilidade ou confusão emocional. Existe uma maturidade diferente aqui. Você pode até se interessar, pode até se permitir conhecer alguém, mas sem perder o seu centro. Sem abrir mão da sua paz. E isso é extremamente poderoso. E tem algo ainda mais bonito. Você começa a perceber que não precisa de alguém para se sentir completo. Existe uma energia muito forte de independência emocional, de autoestima, de valorização própria. E quando você chega nesse nível, as conexões que aparecem são completamente diferentes. Agora, se você está em um relacionamento, essa terça-feira pode trazer um momento de transição importante. Pode ser uma fase em que vocês precisam deixar para trás padrões antigos, formas de agir que já não funcionam mais ou até situações mal resolvidas. Existe uma energia de cura através do afastamento emocional saudável. Isso não significa se distanciar da pessoa, mas sim dar espaço para que cada um entenda melhor os próprios sentimentos. Pode ser um dia de conversas mais calmas, mais reflexivas, onde vocês conseguem olhar para a relação com mais maturidade.
E isso pode fortalecer o vínculo, desde que ambos estejam dispostos a evoluir juntos. Mas também existe um ponto importante: você não pode se anular para manter a relação. Essa energia pede equilíbrio entre estar com o outro e estar bem consigo mesmo. No trabalho, essa terça-feira traz uma sensação de transição. Pode ser que você esteja deixando para trás uma fase, uma forma de trabalhar ou até um ambiente que já não te representa mais. E mesmo que isso gere dúvidas no início, existe uma energia muito forte de crescimento individual. Você começa a perceber o seu valor de forma mais clara, a reconhecer suas habilidades e a entender que pode ir além do que está vivendo atualmente. Pode surgir uma oportunidade de trabalhar de forma mais independente, de assumir mais controle sobre a sua vida profissional ou até de investir em algo que te traga mais satisfação pessoal. Esse é um momento de confiar mais em si mesmo. De entender que você não precisa se prender a situações que limitam o seu crescimento. A espiritualidade traz uma mensagem muito bonita para você hoje: honre o seu processo. Nem sempre é fácil deixar para trás aquilo que já foi importante, mas é necessário para abrir espaço para o novo. Você está em um momento de transição, de evolução, de crescimento emocional e espiritual. E isso exige coragem. Coragem para sentir, para soltar, para seguir em frente. Existe uma energia de libertação muito forte nesse dia. Mas ela só acontece quando você entende que merece mais paz, mais equilíbrio, mais felicidade. Essa terça-feira pode ser um marco na sua jornada. Um dia em que você começa a se escolher mais, a se valorizar mais e a construir uma vida que realmente faça sentido para você. Agora me conta aqui nos comentários: você sente que está vivendo um momento de transição ou ainda está preso a algo do passado? Eu quero muito saber o que você está sentindo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode trazer mudanças ainda mais profundas na sua vida. Horóscopo de Escorpião, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os escorpianos, a terça-feira chega com uma energia muito forte de expansão, desapegos necessários e clareza mental. É um daqueles dias que marcam viradas internas importantes, mesmo que externamente tudo pareça seguir no mesmo ritmo. Por dentro, algo está mudando, e essa mudança tem tudo a ver com enxergar mais longe, deixar para trás o que não faz mais sentido e assumir uma postura mais firme diante da própria vida. Logo no início do dia, você pode sentir uma inquietação diferente, como se estivesse sendo chamado para olhar além do que já conhece. Existe uma vontade de crescer, de sair da zona de conforto, de buscar algo maior, mais alinhado com quem você está se tornando. E isso pode vir acompanhado de reflexões profundas sobre o seu caminho, suas escolhas e até sobre as pessoas que estão ao seu lado. Ao mesmo tempo, essa expansão traz um certo desconforto, porque crescer também exige deixar coisas para trás. E essa terça-feira carrega uma energia muito clara de afastamento emocional. Não no sentido de rejeição impulsiva, mas de consciência. Você começa a perceber que algumas situações já não te preenchem como antes, que certos vínculos já não têm a mesma profundidade ou que você simplesmente evoluiu além de determinadas histórias. E aqui está um dos pontos mais importantes do seu dia: aceitar que nem tudo foi feito para durar para sempre. Algumas conexões cumprem seu papel e depois precisam ser liberadas. E por mais difícil que isso possa parecer, existe uma libertação muito grande nesse processo. No amor, essa energia se manifesta de forma intensa e transformadora. Se você está solteiro, pode estar em um momento de avaliação profunda sobre o tipo de conexão que deseja viver. Você já não se satisfaz com relações superficiais, com jogos emocionais ou com pessoas que não sabem o que querem. Existe uma clareza crescente dentro de você. Uma percepção mais afiada sobre quem realmente vale a pena e quem não. E isso pode te levar a se afastar de certas situações antes mesmo de se envolver de verdade. Mas isso não significa que o amor está distante. Pelo contrário. Você está se preparando para viver algo mais verdadeiro, mais alinhado, mais consciente. Só que agora, você não aceita menos do que merece. Pode surgir alguém? Pode. Mas essa conexão só vai evoluir se houver reciprocidade, maturidade e verdade. Caso contrário, você simplesmente não permanece. E isso é uma grande evolução. Agora, se você está em um relacionamento, essa terça-feira pode trazer conversas importantes, decisões e até momentos de distanciamento emocional necessário para a reflexão. Pode ser que você comece a enxergar a relação com mais clareza, percebendo o que está funcionando e o que não está. E isso pode gerar desconforto, porque nem sempre é fácil encarar a verdade. Mas existe uma energia muito forte de posicionamento. Você não está mais disposto a aceitar situações que te confundem,
que te desgastam ou que não têm reciprocidade. Isso não significa necessariamente fim, mas significa mudança. A relação precisa evoluir, se ajustar, se tornar mais verdadeira. Caso contrário, você pode sentir vontade de se afastar. E aqui entra um ponto muito importante: a forma como você se comunica faz toda a diferença. Existe uma tendência a falar com mais firmeza, mais objetividade, o que é ótimo, desde que não se transforme em frieza ou rigidez. No trabalho, essa terça-feira traz uma visão mais ampla do seu caminho profissional. Você começa a enxergar possibilidades, oportunidades e até novos horizontes que antes não estavam tão claros. Pode ser um momento de planejamento, de pensar em mudanças, de considerar novos caminhos ou até de se preparar para algo maior. Existe uma energia de expansão, mas que exige estratégia. Ao mesmo tempo, pode haver um afastamento de situações que já não fazem mais sentido, um projeto, um ambiente ou até uma forma de trabalhar que já não te representa. E isso abre espaço para algo novo. Algo mais alinhado com o seu momento atual, com seus objetivos e com o tipo de vida que você quer construir. A espiritualidade traz uma mensagem muito forte para você hoje. Confie na sua clareza. Você está enxergando coisas que antes não via, percebendo verdades que estavam escondidas, entendendo melhor o seu próprio valor. E com isso vem uma responsabilidade: agir de acordo com essa consciência. Não adianta ver e não mudar. Não adianta entender e continuar insistindo no que já não funciona. Essa terça-feira é um chamado para a verdade, para o desapego consciente, para o crescimento real. Pode não ser o caminho mais fácil, mas é o caminho mais alinhado com a sua evolução. E no final, é isso que realmente importa. Agora me conta aqui nos comentários: você sente que está vivendo um momento de clareza ou ainda está em dúvida sobre o que fazer em certas situações? Eu quero muito saber o que você está passando. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode trazer decisões ainda mais importantes para a sua vida. Horóscopo de Sagitário, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os sagitarianos, a terça-feira chega com uma energia muito intensa de conflito interno entre segurança e desejo de liberdade. É como se uma parte de você quisesse manter tudo sob controle, preservar o que já conquistou, evitar riscos, enquanto outra parte estivesse inquieta, cheia de vontade de viver algo novo, de experimentar, de se jogar no desconhecido. E esse contraste pode mexer bastante com o seu emocional ao longo do dia. Logo nas primeiras horas, você pode sentir uma necessidade maior de se proteger, seja emocionalmente, financeiramente ou até energeticamente. Existe uma tendência a querer manter tudo estável, a não se expor demais, a segurar sentimentos ou decisões com medo de perder o controle da situação. Isso não é algo negativo, pelo contrário, mostra que você está valorizando o que tem. Mas o cuidado aqui é não transformar essa proteção em bloqueio. Porque ao mesmo tempo, sua mente começa a viajar por possibilidades. Ideias surgem, cenários se formam, desejos começam a aparecer com mais intensidade. Você pode se pegar pensando em diferentes caminhos, imaginando como seria se tomasse outras decisões, se arriscasse mais, se seguisse por um rumo diferente. E isso pode gerar confusão. Porque nem tudo que parece incrível na imaginação se sustenta na realidade. Existe uma tendência a idealizar demais, a ver apenas o lado bonito das situações sem analisar profundamente. Por isso, essa terça-feira pede equilíbrio entre sonhar e enxergar com clareza. Mas conforme o dia avança, uma energia mais impulsiva começa a ganhar força dentro de você. Uma vontade de agir, de sair da inércia, de fazer algo diferente. E isso pode ser muito positivo, desde que você não tome decisões no calor do momento sem pensar nas consequências. No amor, essa mistura de energias fica ainda mais evidente. Se você está solteiro, pode sentir uma certa resistência inicial em se abrir. Talvez por medo de se envolver com alguém que bagunce sua estabilidade emocional ou por receio de repetir histórias que não deram certo. Mas ao mesmo tempo, existe um desejo forte de viver algo novo, de sentir aquela emoção, aquela paixão, aquele frio na barriga. E isso pode te levar a se interessar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou a ficar dividido entre diferentes possibilidades. O ponto aqui é: cuidado com ilusões. Nem toda conexão que parece intensa é profunda. Nem todo encantamento inicial se transforma em algo sólido. Observe mais, sinta mais, mas não se entregue totalmente sem antes entender onde está pisando. E tem mais: você pode se surpreender com alguém que chega de forma mais direta, mais intensa, alguém que não tem medo de demonstrar interesse. Essa energia pode te atrair muito, porque quebra a monotonia,
traz movimento. Mas ainda assim, é importante manter os pés no chão. Agora, se você está em um relacionamento, o dia pode trazer alguns desafios relacionados à segurança emocional. Pode haver ciúmes, inseguranças ou até uma necessidade maior de controle, seja da sua parte ou da outra pessoa. Ao mesmo tempo, existe uma inquietação, uma vontade de mudar algo na dinâmica da relação. Pode ser a rotina, a forma de se comunicar ou até a necessidade de trazer mais leveza, mais movimento para o vínculo. Mas aqui vai um alerta importante: cuidado com atitudes impulsivas. Falar ou agir sem pensar pode gerar conflitos desnecessários. O ideal é buscar equilíbrio entre manter a estabilidade da relação e trazer novidades que façam sentido para os dois. E olha, existe uma energia muito forte de paixão, de desejo, de intensidade. Mas ela precisa ser bem direcionada. Quando usada com consciência, pode fortalecer muito a conexão entre vocês. No trabalho, essa terça-feira traz uma energia de atenção redobrada. Existe uma tendência a querer manter o que já foi conquistado, a proteger seus ganhos, seus projetos, suas ideias. E isso é positivo, principalmente em um momento que exige mais estratégia. Mas ao mesmo tempo, sua mente pode estar cheia de ideias, possibilidades e até distrações. Você pode se pegar pensando em vários caminhos ao mesmo tempo, o que pode dificultar a tomada de decisões. Por isso, o ideal é focar, escolher uma direção e seguir com consistência. Evitar dispersão, evitar promessas que você não tem certeza se pode cumprir. E conforme o dia avança, aquela energia de ação começa a se manifestar com mais força. Você pode sentir vontade de iniciar algo novo, de dar um passo mais ousado ou até de sair de uma situação que está te deixando estagnado. Isso pode ser muito positivo, desde que venha acompanhado de consciência. Porque agir com coragem é ótimo, mas agir com impulsividade pode trazer consequências. A espiritualidade traz uma mensagem muito clara para você hoje: nem tudo que você deseja precisa ser conquistado de imediato. Existe um tempo certo para cada coisa, e aprender a respeitar esse tempo faz toda a diferença. Você está sendo convidado a encontrar equilíbrio entre segurança e liberdade. Entre manter o que é importante e se permitir viver o novo. Entre sonhar e agir. Essa terça-feira pode ser um dia de grandes percepções. Um dia em que você entende melhor o que realmente quer, o que vale a pena manter e o que precisa ser transformado. Mas tudo depende da forma como você lida com suas emoções, seus impulsos e suas escolhas. Agora me conta aqui nos comentários: você sente que está mais preso à segurança ou está com vontade de se arriscar mais na vida? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode te levar para caminhos completamente novos. Horóscopo de Capricórnio, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os capricornianos, a terça-feira chega com uma energia profunda de cura emocional, valorização do que realmente importa e clareza mental para tomar decisões importantes. É um dia que pode começar mais introspectivo, até com um certo peso no coração, como se algumas lembranças, arrependimentos ou frustrações viessem à tona de forma mais intensa. Mas isso não vem para te derrubar, vem para te libertar. Logo nas primeiras horas, você pode se pegar pensando em algo que não saiu como esperado. Pode ser uma situação do passado, uma perda, uma decepção ou até um sentimento de poderia ter sido diferente. Existe uma tendência a olhar para o que deu errado e esquecer de tudo aquilo que ainda está de pé na sua vida. E aqui está um dos pontos mais importantes do seu dia: mudar o foco. Porque enquanto uma parte sua ainda está presa no que se perdeu, existe outra parte da sua vida que continua firme, sólida, cheia de potencial de crescimento e estabilidade. Ao longo do dia, essa percepção começa a mudar. Você começa a enxergar com mais clareza o valor do que construiu, das pessoas que permanecem, das oportunidades que ainda estão disponíveis para você. Existe uma energia muito forte de estrutura, de segurança e de base sólida sendo ativada. É como se o universo estivesse te dizendo: sim, algumas coisas não deram certo, mas olha tudo que você ainda tem. E quando você muda essa perspectiva, tudo começa a fazer mais sentido. No amor, essa terça-feira traz um processo muito importante de cura e clareza emocional. Se você está solteiro, pode ser que ainda exista um resquício de tristeza ligado a alguém do passado. Uma história que não se resolveu completamente, um sentimento que ficou mal encerrado ou até uma mágoa que você ainda carrega. Mas ao mesmo tempo, existe uma oportunidade muito forte de virar essa página. Porque você começa a perceber que ficar preso nisso está te impedindo de viver algo novo, algo mais sólido, mais alinhado com quem você é hoje.
E tem algo muito bonito aqui. Existe potencial de conexão com alguém que traz segurança, estabilidade e visão de futuro. Não é uma energia passageira, não é algo superficial. É alguém que pode agregar, que pode construir junto. Mas para viver isso, você precisa primeiro limpar o espaço emocional. Soltar o que já não faz mais parte da sua realidade. Agora, se você está em um relacionamento, o dia pode trazer conversas importantes, principalmente sobre estrutura, futuro e estabilidade. Pode ser um momento de alinhar expectativas, de falar sobre planos, de entender para onde a relação está indo. Se houve mágoas ou situações mal resolvidas, essa é uma oportunidade de colocar tudo na mesa com mais clareza. Existe uma energia muito forte de verdade sendo trazida à tona. E isso pode ser transformador. Mas é importante lembrar, a verdade precisa vir com maturidade. Falar com clareza não significa ferir. Significa construir algo mais sólido a partir da honestidade. E quando isso acontece, a relação pode se fortalecer muito. Porque passa a ser baseada em algo real, não em suposições ou sentimentos guardados. No trabalho, essa terça-feira traz uma energia extremamente positiva, principalmente no que diz respeito à estabilidade e crescimento a longo prazo. Você pode perceber que está construindo algo sólido, que seus esforços estão gerando resultados ou que existe um caminho promissor se desenhando à sua frente. Mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de tomar decisões com mais clareza. Pode surgir uma oportunidade, uma proposta ou até uma situação que exige posicionamento. E aqui entra a energia mais forte do seu dia, a clareza mental. Você consegue enxergar as coisas de forma mais objetiva, mais racional, sem se deixar levar tanto pela emoção. Isso é extremamente positivo, porque te ajuda a tomar decisões mais assertivas, mais alinhadas com seus objetivos. Se você estava em dúvida sobre algo, esse é um momento de definição, de cortar o que não faz mais sentido e seguir com mais foco. A espiritualidade traz uma mensagem muito poderosa para você. Não se prenda ao que já foi perdido. Honre o que ficou, valorize o que está sendo construído e tenha coragem de seguir em frente com mais clareza. Você está em um momento de virada. Um momento em que precisa escolher entre continuar olhando para trás ou começar a construir um futuro mais alinhado com quem você é hoje. E essa escolha é totalmente sua. Essa terça-feira pode trazer respostas, pode trazer libertação e pode trazer um novo direcionamento para a sua vida. Mas tudo começa dentro de você. Na forma como você enxerga sua história, suas perdas e suas possibilidades. Agora me conta aqui nos comentários. Você sente que ainda está preso ao passado ou já conseguiu focar no que pode construir daqui para frente? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode trazer decisões ainda mais importantes para o seu caminho. Horóscopo de Aquário, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os aquarianos, a terça-feira chega com uma energia muito profunda de resistência, proteção emocional e, ao mesmo tempo, um chamado forte para se reconectar com o que você sente de verdade. É como se você estivesse vindo de dias mais intensos, talvez até desgastantes, e agora o universo te colocasse em um ponto de pausa interna. Um momento em que você precisa decidir se continua se defendendo de tudo ou se começa a se permitir sentir novamente. Logo no início do dia, pode existir uma sensação de cansaço emocional. Não necessariamente físico, mas aquela fadiga interna de quem já passou por muita coisa, já lidou com situações difíceis e agora se sente mais fechado, mais cauteloso. Você pode perceber que está mais na defensiva, evitando se expor, evitando se envolver demais, como se estivesse tentando proteger o seu coração a qualquer custo. E isso tem um motivo. Você aprendeu, de alguma forma, que se abrir demais pode trazer dor. Então agora existe uma barreira, uma espécie de proteção que você construiu para não passar pelas mesmas situações novamente. Mas ao mesmo tempo, essa proteção começa a gerar um conflito interno. Porque existe uma decisão que precisa ser tomada. Algo dentro de você sabe que não dá para continuar no meio do caminho, nem totalmente fechado, nem totalmente aberto. Existe uma dúvida, uma indecisão, uma sensação de eu não sei o que fazer com isso que estou sentindo. E essa energia pode se manifestar em várias áreas da sua vida, especialmente nos relacionamentos. Você pode evitar conversas importantes, adiar decisões ou até fingir que está tudo bem quando, na verdade, existe algo pedindo atenção dentro de você. Só que conforme o dia avança, uma energia mais suave, mais acolhedora começa a surgir. É como se, aos poucos, você fosse baixando a guarda, permitindo que sentimentos venham à tona, se reconectando com a sua sensibilidade.
E aqui está a chave do seu dia: entender que sentir não é fraqueza. Pelo contrário, é força. É maturidade emocional. No amor, essa terça-feira pode ser muito significativa. Se você está solteiro, existe uma tendência a se manter mais fechado no início. Talvez você esteja evitando se envolver, desconfiando das intenções das pessoas ou simplesmente não querendo se arriscar. Mas, ao mesmo tempo, existe um desejo profundo de conexão, de carinho, de troca, de alguém que te entenda de verdade. E isso pode te colocar em um dilema: querer se aproximar, mas ter medo de se machucar. Pode surgir alguém com uma energia mais sensível, mais acolhedora, alguém que não chega com intensidade avassaladora, mas com cuidado, com presença, com empatia. E isso pode tocar você de uma forma diferente. O desafio aqui é permitir. Não se entregar cegamente, mas também não se fechar completamente. Encontrar um equilíbrio entre proteger o seu coração e dar espaço para algo novo acontecer. Agora, se você está em um relacionamento, o dia pede atenção para aquilo que não está sendo dito. Pode haver sentimentos guardados, questões não resolvidas ou até uma certa distância emocional que precisa ser trabalhada. Você pode estar evitando uma conversa, adiando um posicionamento ou simplesmente não sabendo como expressar o que sente. E isso pode criar um bloqueio na relação. Mas existe uma energia muito forte de cura emocional disponível. Se houver abertura para o diálogo, para a escuta e para o acolhimento, muita coisa pode ser resolvida. É um momento de falar com o coração, mas também de ouvir com empatia. De entender que o outro também tem sentimentos, também tem medos, também tem suas próprias batalhas. E quando essa troca acontece de forma sincera, a relação pode se fortalecer de uma maneira muito profunda. No trabalho, essa terça-feira traz uma energia de persistência. Mesmo que você esteja cansado ou desmotivado em alguns momentos, existe uma força dentro de você que não te deixa desistir. Você pode estar lidando com situações que exigem paciência, que não estão se resolvendo na velocidade que você gostaria. E isso pode gerar frustração. Além disso, pode haver indecisões importantes. Caminhos diferentes, escolhas que precisam ser feitas, mas que ainda não estão totalmente claras. E aqui entra um ponto essencial: não tome decisões no impulso. Se você ainda não tem clareza, tudo bem. Espere. Observe. Sinta. Porque conforme o dia avança, sua intuição começa a falar mais alto. Você começa a perceber melhor o que faz sentido, o que te traz paz, o que realmente está alinhado com você. E isso pode te ajudar a tomar decisões mais conscientes, mais alinhadas com o seu propósito. A espiritualidade traz uma mensagem muito profunda para você hoje. Não tenha medo de sentir. Não tenha medo de se conectar com as suas emoções, mesmo aquelas que você tenta evitar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe uma força enorme na vulnerabilidade. Existe cura no acolhimento. Existe crescimento quando você permite que o seu coração fale. Essa terça-feira pode ser um ponto de virada emocional. Um dia em que você entende que se proteger demais também pode te impedir de viver coisas bonitas. E que, às vezes, o maior ato de coragem é se permitir sentir de novo. Agora me conta aqui nos comentários: você sente que está mais fechado emocionalmente ou já está conseguindo se abrir mais para as pessoas? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode tocar ainda mais fundo no seu coração. Horóscopo de Peixes, para terça-feira, dia 7 de abril. Para os piscianos, o dia hoje chega com uma energia muito movimentada, intensa e, ao mesmo tempo, extremamente esclarecedora. É como se o universo estivesse acelerando situações que estavam paradas, destravando caminhos e trazendo respostas que você vinha esperando há algum tempo. Existe um fluxo de acontecimentos que pode te surpreender, mensagens que chegam, contatos inesperados, decisões sendo tomadas com mais rapidez, e tudo isso vem com um propósito muito claro: te tirar da estagnação e te colocar em movimento. Logo nas primeiras horas do dia, você já pode perceber que as coisas não estão no ritmo comum. Existe uma sensação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, como se o dia tivesse uma energia elétrica, dinâmica, impossível de ignorar. E junto com esse movimento, vem também uma energia muito forte de troca, de equilíbrio entre dar e receber. Você pode se perceber mais generoso, mais disposto a ajudar alguém, ou até recebendo apoio de onde menos esperava. Pode ser algo material, emocional ou até uma oportunidade que chega através de alguém. E isso não é por acaso. Existe uma energia de retorno muito presente aqui.
Aquilo que você plantou, de alguma forma, começa a voltar para você. Mas ao mesmo tempo em que o dia traz essa fluidez, ele também exige de você clareza. Porque no meio de tantas informações, tantas oportunidades e tantos caminhos, você vai precisar usar a razão para escolher com sabedoria. E aqui está um ponto muito importante: nem tudo que chega precisa ser aceito. Nem toda proposta precisa ser abraçada. Existe uma necessidade de filtrar, de analisar, de entender o que realmente faz sentido para a sua vida. No amor, essa terça-feira pode ser surpreendente. Para quem está solteiro, existe uma energia muito forte de movimento. Conversas que começam do nada, alguém que reaparece, uma troca que evolui rapidamente, tudo pode acontecer de forma intensa e até inesperada. Mas junto com essa rapidez, vem também a necessidade de equilíbrio. Pode ser que alguém demonstre interesse, que a conexão aconteça, mas você precisa observar se existe reciprocidade real. Se o que você está oferecendo está sendo devolvido na mesma intensidade. E mais do que isso, é importante não se deixar levar apenas pela emoção do momento. Existe uma energia pedindo clareza, racionalidade, discernimento. Sentir é importante, mas entender o que está acontecendo é essencial. Pode surgir alguém com uma postura mais firme, mais direta, alguém que fala o que pensa, que não fica fazendo rodeios. E isso pode te atrair, mas também pode te desafiar a sair da sua zona de conforto emocional. Se você souber equilibrar coração e mente, existe potencial para uma conexão interessante. Mas tudo depende da sua capacidade de observar além da superfície. Para quem está em um relacionamento, o dia traz uma energia de comunicação muito forte. Conversas importantes podem acontecer, decisões podem ser tomadas e situações que estavam indefinidas podem finalmente ganhar um rumo. Pode ser um momento de alinhar expectativas, de falar sobre o que cada um espera, de colocar limites ou até de resolver algo que vinha sendo evitado. E aqui entra um ponto essencial: a forma como você se comunica. Existe uma energia que pede clareza, objetividade, mas também equilíbrio. Falar a verdade é importante, mas a forma como isso é feito faz toda a diferença. Se houver maturidade emocional, esse pode ser um dia de grande evolução na relação. De entender melhor o outro, de fortalecer a conexão e de construir algo mais sólido. Mas se houver impulsividade ou falta de escuta, podem surgir conflitos desnecessários. Então escolha suas palavras com sabedoria. No trabalho, essa terça-feira é extremamente positiva para avanços, especialmente em situações que estavam travadas. Respostas podem chegar, projetos podem andar, negociações podem evoluir e oportunidades podem surgir de forma rápida. Você pode se ver mais ativo, mais produtivo, com a mente funcionando de forma ágil, conseguindo resolver questões com mais facilidade. Existe uma energia muito forte de tomada de decisão, de estratégia, de inteligência sendo aplicada de forma prática. Mas é importante não agir por impulso. Mesmo com toda essa rapidez, você precisa manter o foco e a clareza. Avaliar antes de agir, pensar antes de decidir. Se você souber equilibrar essa energia dinâmica com uma postura mais racional, pode conquistar avanços muito significativos. A espiritualidade traz uma mensagem muito clara para você hoje: aprenda a equilibrar o coração com a mente. Nem tudo precisa ser sentido intensamente, nem tudo precisa ser analisado friamente. O equilíbrio entre esses dois pontos é o que vai te guiar para as melhores decisões. Você está em um momento de movimento, de crescimento, de evolução. Mas para aproveitar tudo isso, precisa ter discernimento. Saiba quando dar, saiba quando receber. Saiba quando agir e saiba quando parar para observar. Saiba quando sentir e saiba quando pensar. Essa terça-feira pode ser um divisor de águas, um dia em que muitas coisas se alinham e começam a caminhar com mais clareza na sua vida. Agora me conta aqui nos comentários: você sente que está conseguindo equilibrar razão e emoção nas suas decisões ou ainda está se deixando levar por um dos lados? Eu quero muito saber o que você está vivendo. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, te espero na próxima previsão, porque o que vem por aí pode trazer ainda mais respostas e direcionamentos para o seu caminho.